Há lugares no planeta que desafiam o raciocínio, a lógica e até o orgulho da ciência moderna. Locais onde as leis conhecidas da física parecem ceder espaço a algo que, embora real, ainda não foi completamente explicado. E o mais intrigante é que não estamos falando de portais, lendas ou teorias de conspiração. Estamos falando de fenômenos concretos, medidos, estudados, observados e que mesmo assim continuam deixando especialistas de queixo caído. Desde lagos que transformam animais em estátuas de pedra até crateras em chamas que nunca se apagam, a Terra é um laboratório vivo de enigmas que o ser humano ainda tenta decifrar. São paisagens onde o tempo parece seguir outras regras, onde a natureza brinca com a percepção e onde, diante do inexplicável, o ser humano se vê obrigado a admitir: ainda sabemos muito pouco sobre o planeta em que vivemos. Hoje, vamos conhecer 5 lugares onde a ciência ainda não consegue explicar. Alguns são estudados há décadas, outros foram descobertos recentemente. Todos têm algo em comum: continuam desafiando as respostas fáceis. Prepare-se para uma viagem que atravessa desertos flamejantes, mares que desafiam a gravidade, montanhas pintadas pela geologia como se fossem quadros e lagoas que parecem saídas de outro mundo. Porque, no fim das contas, talvez o maior mistério da Terra seja a própria Terra. No norte da Tanzânia, bem próximo da fronteira com o Quênia, existe um lago que mais parece cenário de um planeta alienígena. O Lago Natron não é azul, nem verde. Ele é vermelho. E não por causa de sangue, nem por causa de alguma lenda africana. Ele é vermelho porque a água quase fervente abriga milhões de micro-organismos capazes de transformar uma paisagem inteira em um grande bloco de cor escarlate, um campo líquido onde a vida parece flutuar entre o belo e o mortal. O Lago Natron é tão alcalino que sua água pode chegar ao pH 10,5, quase tão corrosiva quanto a amônia. A temperatura? Até 60 graus Celsius, quente o suficiente para matar a maioria das espécies que tentam se aproximar. E a concentração de carbonato de sódio e bicarbonato é tão alta que qualquer animal que morre no lago fica revestido por uma camada rígida, uma espécie de calcificação natural que preserva o corpo quase como uma escultura de pedra. É por isso que o lago ficou mundialmente conhecido como o lago que transforma animais em estátuas. Mas isso não significa que os bichos são petrificados de pé, como em uma fantasia hollywoodiana. A explicação real, embora igualmente surpreendente, é que a alta salinidade do lago desidrata e revestia rapidamente os animais, criando um efeito parecido com uma múmia mineralizada. Fotógrafos já registraram vários pássaros perfeitamente preservados, como se tivessem sido esculpidos. Mas a grande pergunta é: por que esse lago é tão extremo? A ciência conhece parte da resposta. O Lago Natron está localizado em uma região de intensa atividade geológica, no chamado Rift da África Oriental, onde placas tectônicas se afastam lentamente. Isso permite que minerais alcalinos provenientes do solo vulcânico se acumulem na água, e como a evaporação é altíssima devido ao clima árido, a salinidade aumenta ainda mais. Mas o que os cientistas ainda não conseguem explicar completamente são as variações bruscas que ocorrem na superfície do lago. Em alguns dias, ele é vermelho, em outros, laranja, às vezes, cinza, e raramente, azul escuro. Tudo isso em questão de horas ou dias, como se o lago tivesse humores próprios. O fenômeno está relacionado a explosões de algas halófilas, micro-organismos que adoram ambientes extremos, mas as mudanças são tão rápidas, tão imprevisíveis e tão visualmente dramáticas que pesquisadores ainda estudam a dinâmica exata por trás dessas variações. Outro detalhe pouco falado: apesar de ser praticamente letal para a maioria das formas de vida, o Lago Natron é o principal local de reprodução dos flamingos menores do mundo. Eles se reúnem aos milhares, construindo ninhos em pequenas áreas onde a salinidade é ligeiramente menor. Ninguém sabe ao certo como essas aves conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil, mas acredita-se que seus pés e patas tenham adaptações únicas para resistir à alcalinidade extrema. O lago, portanto, é um paradoxo natural. Mortal, mas também berçário. Hostil, mas capaz de abrigar vida altamente especializada. Compreendido, mas ainda cheio de variáveis que a ciência observa sem respostas definitivas. E é exatamente esse paradoxo que faz do Lago Natron um dos lugares mais intrigantes do planeta. Um laboratório vivo onde a biologia e a geologia se encontram para lembrar o ser humano de algo simples. A natureza ainda guarda mistérios que não cabem em livros. Quando alguém vê, pela primeira vez, uma foto de pessoas flutuando no Mar Morto, quase sempre a reação é a mesma: incredulidade. Gente lendo jornal, boiando como se estivesse sobre uma cama d'água, sem esforço algum. Parece montagem, mas não é.
E embora a ciência explique a alta salinidade dessa forma simples, quanto mais sal, mais fácil flutuar, a verdade é que a região guarda pontos obscuros, fenômenos irregulares e características que tornam esse lugar um dos ambientes mais extremos que existem. O Mar Morto não é exatamente um mar. Ele é um grande lago salgado que se estende entre Jordânia, Cisjordânia e Israel, localizado no ponto mais baixo da superfície terrestre, aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar. Essa depressão extremamente profunda é o primeiro fator que contribuiu para que a água acumulada naquele vale se transformasse em algo único. O que acontece ali é um ciclo natural radical. A água chega ao lago pelo Rio Jordão, mas quase não há saída. Sem escoamento, ela simplesmente evapora, e evapora numa taxa absurda, graças ao clima desértico e seco da região. O resultado? Décadas, séculos, milênios de evaporação transformaram aquele lago numa solução saturada de minerais. Mais de 30% de salinidade, quase 10 vezes mais sal que os oceanos. Isso torna a água tão densa que o corpo humano é empurrado para cima, incapaz de afundar. Mas isso é só a superfície da história, no sentido literal. O Mar Morto é também palco de anomalias geológicas que intrigam especialistas. O nível da água está diminuindo rapidamente, uma retração que revela grandes crateras na terra firme, chamadas de sumidouros, sinkholes, que aparecem de forma completamente imprevisível. Alguns têm o tamanho de ônibus, outros, de quadras inteiras. E essas aberturas começaram a surgir com mais frequência nas últimas décadas, criando um fenômeno que ainda não possui um modelo 100% confiável para previsão. Além disso, a composição mineral do Mar Morto muda sutilmente ao longo do ano, afetada por chuvas raríssimas e fluxos subterrâneos ainda pouco mapeados. A proporção de magnésio, cálcio, potássio e brometo varia em escalas que não seguem um padrão totalmente compreendido, e isso afeta desde a coloração da água até sua densidade. Outro ponto curioso: o Mar Morto é tão salgado que quase nada vive ali. Mas o quase é o detalhe intrigante. Em anos específicos, quando as chuvas mais intensas e áreas do lago se diluem um pouco, foi observado o surgimento de micro-organismos resistentes, como certas algas e bactérias extremófilas. Alguns cientistas estudam se essas aparições e desaparecimentos sazonais podem ensinar algo sobre a possibilidade de vida em outros planetas, especialmente Marte, onde depósitos de sal também foram encontrados. O Mar Morto é um daqueles lugares que mostram como a Terra é capaz de criar ambientes que não se parecem com nada mais. E, por mais que conheçamos os princípios básicos de sua formação, a soma de tantos detalhes, anomalias e comportamentos imprevisíveis fazem dele um dos ambientes naturais que a ciência ainda observa com atenção e certo misto de fascínio e inquietação. A Porta do Inferno, Turcomenistão, a cratera que nunca apaga. No coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe um ponto luminoso que pode ser visto a quilômetros de distância, mesmo em noites sem lua. Não é uma cidade, não é um posto de petróleo, nem uma instalação industrial. É uma cratera, um buraco imenso, incandescente, que queima sem descanso desde a década de 1970. Oficialmente chamada de Cratera de Darvaza, mas mundialmente conhecida como a Porta do Inferno, ela é um dos lugares mais impressionantes e, ao mesmo tempo, mais inexplicáveis do planeta. A história começa de forma curiosa. Nos anos 1970, durante uma operação soviética de exploração de gás natural, o solo teria cedido, abrindo uma enorme cavidade de mais de 60 metros de diâmetro. A cratera liberou imediatamente grandes quantidades de gás metano, altamente inflamável. Para evitar que o gás se espalhasse, os engenheiros decidiram atear fogo. Acreditavam que as chamas durariam poucos dias, talvez semanas. Mas já são mais de 50 anos queimando sem parar. E aqui surge o primeiro grande mistério: como uma chama aberta pode se sustentar por tanto tempo? A explicação oficial é que o subsolo da região possui bolsões profundos de gás natural que continuam alimentando o fogo. Mas essa explicação nunca foi totalmente confirmada porque as autoridades do Turcomenistão praticamente proíbem estudos extensivos no local. Pesquisadores independentes conseguem realizar apenas análises superficiais. Ninguém sabe, de fato, a profundidade das câmaras subterrâneas, o volume de gás disponível ou a extensão dos túneis geológicos que alimentam a cratera. E o comportamento da cratera levanta ainda mais perguntas. Para começar, as chamas não são uniformes. Há áreas em que o fogo dança em colunas altas, como jatos de gás. Em outras, a chama se espalha como uma manta ondulante, em cores que variam entre laranja, vermelho e até azul, dependendo da mistura de gases naquele ponto. Outro aspecto intrigante é a temperatura,
que pode ultrapassar 1000 graus Celsius nas áreas centrais. Isso cria ondas de calor tão intensas que visitantes sentem a pele arder mesmo a muitos metros de distância. No entorno da cratera, o ar vibra como se fosse uma miragem, e o solo apresenta rachaduras geométricas, resultado de décadas de calor extremo. A ciência explica parte disso pelas propriedades do metano e pela abundância de hidrocarbonetos na região. Mas há detalhes que fogem ao padrão, por exemplo, a longevidade do fogo. Mesmo locais altamente ricos em gás natural costumam se esgotar após alguns anos de combustão contínua. A cratera de Darvaza, porém, segue firme, alimentada por uma fonte que ninguém conseguiu mapear. E há mais, a cratera parece respirar. Pesquisadores já relataram variações repentinas na intensidade das chamas, como se bolsões de gás irrompessem em ondas subterrâneas. Às vezes, o fogo diminui por minutos, apenas para voltar com força ainda maior. Outras vezes, surgem pequenos surtos de chamas nas bordas, que desaparecem tão rápido quanto aparecem. Tudo isso dá ao local um aspecto não apenas perigoso, mas quase orgânico. É como se o deserto tivesse um coração pulsante, um núcleo incandescente que insiste em permanecer ativo. Nos últimos anos, o governo do Turcomenistão cogitou apagar a cratera por questões ambientais, porque ela libera grandes quantidades de gases na atmosfera. Mas até agora, nenhuma tecnologia proposta foi considerada viável. Como extinguir um fogo alimentado por um reservatório subterrâneo desconhecido? Como selar algo cuja profundidade real ninguém sabe? E, talvez mais importante, o que aconteceria se tentassem? Campos de geysers de Eutatio, Chile, a paisagem que respira fumaça. No extremo norte do Chile, a mais de 4.300 metros de altitude, existe um dos ambientes mais surreais do continente. Os geysers de Eutatio, o maior campo geotérmico do hemisfério sul e o terceiro maior do mundo. Quem chega antes do amanhecer encontra uma cena que parece retirada de um planeta distante. Colunas de vapor saindo do chão, jatos de água fervente, nuvens densas que deslizam rente ao solo e uma temperatura ambiente que, paradoxalmente, pode estar abaixo de zero. É como se a Terra respirasse, e respirasse quente, em pleno deserto gelado do Atacama. A ciência sabe que os geysers são formados quando água subterrânea entra em contato com rochas superaquecidas e retorna à superfície em forma de vapor pressurizado. Mas em Eutatio, alguns elementos ainda intrigam pesquisadores. Primeiro, o comportamento irregular dos jatos. Alguns entram em atividade em horários consistentes, enquanto outros se comportam de forma completamente imprevisível, disparando água fervente em momentos aleatórios. Além disso, a intensidade das colunas varia de uma forma que nem sempre se alinha aos modelos de fluxo subterrâneo. Outro ponto curioso é a composição química da água. Eutatio possui uma mistura incomum de minerais, especialmente sílica, que cria uma espécie de crosta branca e frágil em volta das piscinas térmicas. Essa camada parece crescer e se deteriorar em ciclos que ainda não são totalmente compreendidos. Há teoria sugerindo que micro-organismos extremófilos desempenham um papel importante nessa formação, mas a dinâmica exata ainda está em estudo. Não é à toa que Eutatio é frequentemente comparado ao ambiente de Yellowstone, nos Estados Unidos, mas com características geoquímicas particulares que o tornam único no planeta. A altitude extrema adiciona outra camada de complexidade. A baixa pressão atmosférica faz com que a água ferva a temperaturas mais baixas, criando padrões de ebulição e jatos que se comportam de maneira diferente dos geysers tradicionais. Isso gera um ambiente quase didático para cientistas que estudam a interação entre pressão, temperatura e atividade geotérmica, mas também cria variáveis tão numerosas que predições precisas continuam desafiadoras. E como se tudo isso não bastasse, Eutatio muda drasticamente conforme o nascer do Sol. Em questão de minutos, a luz transforma as colunas de vapor em esculturas prateadas, e o campo geotérmico, antes fantasmagórico, ganha cores douradas e vibrantes. É um espetáculo natural que combina geologia, clima extremo e uma plasticidade visual difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Em Eutatio, a ciência conhece as bases, mas não todos os detalhes. É um laboratório natural cheio de variáveis, onde o comportamento dos geysers ainda guarda nuances que desafiam previsões e explicações completas. Os geoglifos de Nazca, Peru, desenhos gigantescos que ninguém viu nascer. No deserto seco e silencioso do sul do Peru, existe uma das obras humanas, ou naturais, dependendo da perspectiva, mais intrigantes da arqueologia mundial, as linhas de Nazca. São centenas de desenhos gigantescos, alguns com mais de 300 metros de comprimento, gravados no solo como se fossem marcas deixadas por uma entidade colossal. Figuras de animais,
plantas, formas geométricas, espirais, linhas retas que percorrem quilômetros. Tudo esculpido na superfície de um deserto tão estável que as marcas permanecem praticamente intactas há mais de 1500 anos. A primeira peculiaridade: elas só podem ser vistas do alto. Do chão, o visitante vê apenas sulcos rasos, como trilhas comuns na terra avermelhada. Mas, de cima, seja de drone, avião ou mirantes modernos, os desenhos surgem completos, perfeitos, simétricos. Isso levanta a primeira grande questão arqueológica. Como um povo pré-colombiano, sem acesso a voo, drones ou balões, conseguiu criar imagens tão imensas e tão precisas? A explicação tradicional afirma que os nazcas utilizavam estacas, cordas e planejamento geométrico para ampliar os desenhos. Mas essa teoria não cobre tudo. Algumas linhas se estendem por quilômetros quase sem desvio, um feito surpreendente mesmo para padrões modernos. Outras figuras possuem curvas suaves e proporções muito simétricas, difíceis de reproduzir em escalas tão grandes sem algum tipo de referência aérea. O segundo ponto intrigante é a função das linhas. Foram rituais religiosos? Sinalizações astronômicas? Rotas cerimoniais? Ou apenas uma gigantesca forma de arte? Nenhuma resposta é definitiva. Alguns estudos sugerem o alinhamento de certas linhas com solstícios e equinócios. Outros indicam que as figuras de animais podem ter relação com pedidos de chuva, em uma região extremamente árida. Mas nada disso explica o conjunto completo. Há ainda o enigma da preservação. Como esses desenhos permaneceram tão intactos, por tanto tempo, sem erosão significativa? A ciência tem uma resposta parcial. O clima de Nazca é um dos mais secos do mundo, com quase zero vento, o que reduz o desgaste do solo. Mas mesmo assim, especialistas admitem que a extensão e a nitidez das linhas ultrapassam o esperado, levando a novas investigações sobre microclimas regionais e a composição do solo. Outra descoberta recente adicionou mais camadas ao mistério. Nas últimas décadas, pesquisadores usando drones e inteligência artificial encontraram novas figuras escondidas, algumas tão apagadas que só aparecem com filtros digitais. Isso levanta questões sobre quantos geoglifos ainda podem estar enterrados sob areia e sobre a disposição gigantesca, e ainda incompleta, desse mapa histórico. O mais fascinante é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, as linhas de Nazca continuam sem interpretação única. São, ao mesmo tempo, arte milenar, marca arqueológica, possível observatório astronômico e um enigma geométrico gigante. No fim, Nazca nos obriga a olhar para o passado com humildade. Mostra que civilizações antigas, sem ferramentas avançadas, foram capazes de criar obras tão vastas e precisas que ainda hoje desafiam nossa compreensão. Cada um desses lugares lembra o mesmo ponto: a natureza não trabalha para ser compreendida. Ela simplesmente existe. E nós, com toda a nossa tecnologia, seguimos tentando decifrar fragmentos dessa grandiosidade. A ciência explica muito, mas não tudo. Existem lacunas, variações, comportamentos anômalos. Existem fenômenos que acreditamos entender, até que a natureza muda uma variável e tudo volta ao ponto zero. Talvez seja isso que torna esses lugares tão fascinantes. São reais, acessíveis, mensuráveis e ainda assim, carregam um quê de impossível. E agora eu quero ouvir você. Qual desses 5 lugares mais te surpreendeu? Ou melhor, existe algum outro lugar do mundo que merecia entrar nessa lista? Deixe aqui nos comentários o que você achou e de qual estado do Brasil você está assistindo. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ama curiosidade sobre o mundo e que também acredita que o planeta ainda guarda segredos que não cabem nos livros.